O cristianismo é mais antigo do que o judaísmo. Pessoal, com esse título provocativo, né, eu vou começar uma série de vídeos, né, tratando sobre a questão da formação do judaísmo rabínico, dos seus textos, principalmente falando da Mishnah, né, como ela foi formada. Nesse vídeo em particular, eu vou tratar bastante sobre essa questão da Mishnah, quando ela foi compilada, como ela foi compilada, quais são os principais rabinos, né, que expressam as suas opiniões teológicas nela, o contexto histórico em que ela foi criada, que ela foi compilada, vamos colocar assim, né? E como o cristianismo, em vários sentidos, ele expressa opiniões religiosas, opiniões teológicas, opiniões litúrgicas, não só opiniões, não, mas práticas litúrgicas que são anteriores ao judaísmo rabínico, né? E na minha opinião, como um cristão, obviamente eu acredito que a Igreja Católica, a Igreja de Cristo, ela é aquela que expressa de forma mais perfeita a consumação da religião do Velho Testamento, né? Então, por exemplo, só para dar um exemplo para vocês aqui, pessoal, enquanto no judaísmo rabínico, né, ele, com a destruição do Segundo Templo no ano 70, ele se fecha, né, nas sinagogas e passa a viver uma religião voltada somente para o estudo e para a oração, sem sacrifício, sem altar, sem sacerdócio, né? O cristianismo, ele é uma fusão entre a experiência e a realidade da sinagoga com a experiência e a realidade do templo, porque no cristianismo continua o sacrifício, embora agora seja o sacrifício eterno de Cristo, que é instanciado em toda a liturgia cristã. Uma igreja cristã, diferente de uma sinagoga, ela tem uma mesa, né, que é um altar onde se imolava, né, o cordeiro. Toda a igreja tem um altar, né? A sinagoga não, a sinagoga ela tem somente aquele espaço onde ficam os rolos, né, da Torá, porque é uma religião voltada para o livro e para o estudo. Enquanto que a igreja, ela mantém a realidade da sinagoga, tanto é que toda missa, meus irmãos, vocês que são católicos sabem, a missa ela tem dois momentos, né? Ela tem um momento, né, da liturgia da palavra e depois ela tem a liturgia eucarística, que é uma liturgia sacrificial. Os dois elementos juntos, né, formando aquilo que veio a ser, digamos, a consolidação da religião antiga, com a vinda do Messias e o início da nova aliança, né? Então, os textos cristãos são mais antigos do que os textos rabínicos, né? Os textos rabínicos da Mishnah, por exemplo, terminaram de ser compiladas no ano 200, mas elas começaram a ser escritas por volta do ano 130, no mais tardar talvez no ano 100. Enquanto que os textos cristãos, por exemplo, né, eles foram todos escritos no primeiro século, né? E nós cremos antes da destruição do templo. Quase todo o Novo Testamento foi escrito antes da destruição do templo no ano 70, né? As cartas de Paulo, meus irmãos, foram escritas, a primeira carta considerada mais antiga foi escrita no máximo 15 anos depois da morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Enquanto que a Mishnah, ela terminou de ser compilada no ano 200, né? E ela está falando, por exemplo, sobre Hillel, sobre Shammai, opiniões de Hillel e de Shammai que viveram quase 250 anos antes, né? Então são textos que estão muito mais distanciados, né, do que os textos do Novo Testamento. Então os textos cristãos são mais antigos do que os textos da Mishnah, e a Mishnah é o coração do Talmud, né? Os próprios textos patrísticos, meus irmãos, se você olhar, por exemplo, esse livrinho aqui que reúne alguns textos da patrística, né, como por exemplo a Carta de São Clemente, a Didaquê, né, a Carta de Santo Inácio de Antioquia, todos esses documentos cristãos são mais antigos do que a Mishnah, que é o corpus de texto mais importante do judaísmo, né? Que o Talmud todo é formado ao redor da Mishnah, né? Discutindo sobre a Mishnah. E eu vou mostrar para vocês aqui nesse vídeo hoje um pouco da história, né? De como a Mishnah foi formada depois de duas catástrofes, né?
que aconteceram contra o povo judeu, né, que foi a destruição do templo em 70, a destruição de Jerusalém, né, e depois a destruição da Judéia inteira no ano 130, 70 anos depois, menos de 70 anos depois, houve uma outra devastação de judeus na época da revolta de Bar Kokhba, né. E esses dois eventos foram muito importantes, né, para consolidar a religião do judaísmo rabínico, né. Eu não estou aqui dizendo que o judaísmo rabínico não tem nenhuma ligação com o farisaísmo do tempo de Jesus, é claro que tem vários elementos que permaneceram, mas o meu título é um pouco provocativo, né, porque a fé cristã é mais antiga no sentido de que ela já estava consolidada como igreja antes da formação de uma sinagoga, sem a compreensão do templo, né, sem a presença do sacrifício, né, com o sinédrio deslocado de Jerusalém, com o estudo dos textos da Mishnah e do Talmud como o ponto focal, o ponto central, né, da fé judaica rabínica, né. Tudo isso é posterior à formação da igreja e do cristianismo, né. Ou seja, a igreja, ela é... Se você quiser ser um pouco mais simpático, nós podemos dizer que os dois surgiram ao mesmo tempo, né? Mas é importante frisar isso, pessoal, porque muita gente acha assim, não, o judaísmo ele expressa a religião do Antigo Testamento, né? E os cristãos inovaram, né, e criaram uma coisa nova. Mas não é bem assim, né? E hoje a gente vai conversar um pouco, então, sobre a formação da Mishnah e como ela está extremamente dependente de uma escola rabínica específica que sobreviveu a todas essas catástrofes, né? E a um grupo bem seleto e pequeno de rabinos que deixaram ali as suas opiniões teológicas, inclusive já em contradição com os cristãos, como eu mostrei no meu vídeo anterior. Se você não assistiu meu vídeo anterior, depois desse você assiste. Então vamos lá, vamos falar um pouco sobre a Mishnah. Vamos começar falando um pouco sobre a história da formação da Mishnah. Primeiro, o que é a Mishnah, pessoal? Isso é uma coisa importante, né? A Mishnah é um conjunto de textos. Vou abrir aqui, ó, a Mishnah, estou no site da Sefaria, tá vendo? Então você tem alguns seders, que são, eles chamam de seder, que significa ordem, né? Mas é como se fosse, digamos, grandes capítulos, né, que tratam sobre assuntos específicos, né? Por exemplo, esse aqui trata sobre agricultura, esse sobre os feriados santos, né? Os dias santos, leis familiares, sobre relacionamento, sobre casamento, divórcio, tudo, sobre questões de legais mesmo, da relação civil entre os judeus. Então eles falam um pouco sobre tudo, ó, sobre os sacrifícios no templo, olha que interessante, né? Leis de pureza, purificação, lavar ritualisticamente as mãos, os banhos, tudo, né? Enfim, então são esses grandes capítulos e dentro de cada um você tem subcapítulos, né, tratando sobre assuntos diferentes, né? E dentro desses textos, né, você vai encontrar vários rabinos diferentes discutindo, colocando a opinião deles sobre esses assuntos, né? O que eles receberam? Ah, não, eu recebi a tradição de que é assim. Aí o outro fala, não, mas o rabino tal disse que é assim. Aí o outro fala, não, porém o outro rabino disse que é assim. E é uma grande discussão entre rabinos a respeito de vários assuntos muito específicos, às vezes até, né? E dentro dessas discussões eles acabam falando também sobre um pouco de interpretação bíblica, né, do Velho Testamento, obviamente, né? Então é um texto muito rico, né? Tem muito conteúdo histórico que a gente pode usar para tentar entender um pouco mais do tempo de Jesus, embora isso tenha sido escrito mais ou menos, né, começando ali uns 130 anos depois de Jesus, sendo terminado no ano 200, né? Mas ainda assim é óbvio que aquilo resguarda muito do que existia no tempo de Jesus, né? Ok, então vamos falar um pouco dessa história aqui, né? Pessoal, o Talmud ele vai dizer o seguinte, que na época de Jesus, né, existiam duas escolas farisaicas, né, que é a escola de Hillel e a escola de Shammai. E esses dois rabinos, né, eles viveram mais ou menos na época de Jesus. Eles são um pouco antes de Jesus, mas eles são contemporâneos, né? Então, por exemplo, o Hillel, eles dizem que morreu por volta do ano 10, então Jesus era criança, né, quando ele morreu. E o Shammai viveu mais ou menos até o ano 30, então ele viveu até a vida adulta de Jesus, né? Talvez não viveu para ver o início do ministério público de Jesus, né? Mas
Ele foi contemporâneo também de Jesus. E depois dessas duas escolas, elas brigavam entre si, né? Elas não concordavam em quase nada. Uma era mais conservadora, a outra era um pouco mais liberal. Depois dessas duas escolas, né, a escola de Hillel foi aquela que mais se preservou no judaísmo rabínico. A de Shammai ficou um tanto quanto de escanteio, né? O Hillel, ele tem um discípulo que é muito famoso, que aparece inclusive no Novo Testamento, que é Gamaliel. Gamaliel era discípulo de Hillel, ele era da escola rabínica, escola farisaica de Hillel. E Gamaliel tem dois estudantes muito famosos. Um deles é Paulo, né? É o Saulo de Tarso, né? Que é o nosso Paulo, né? É o São Paulo, né? E um outro estudante dele muito famoso chama-se, deixa eu ver aqui, só para lembrar aqui certinho, né? É o Yohanan Ben Zakkai. Eu vou até abrir aqui para vocês verem, né? Yohanan Ben Zakkai. Por que o Yohanan Ben Zakkai é importante? Porque no ano 70, pessoal, quando houve o cerco de Jerusalém, a destruição do templo, né? Jerusalém ficou cercado, né, pelos romanos, e o próprio Talmud conta essa história, né, que Yohanan Ben Zakkai, que era um rabino, discípulo de Gamaliel, ele não estava de acordo, né, com as ideias dos zelotes, né, que se entraram, revolucionaram, né, contra os romanos, e ele queria sair, né, do cerco. Ele estava lá dentro do cerco de Jerusalém e ele queria sair, né, em acordo com os romanos, né, só que os zelotes não deixavam. Então ele simulou a própria morte e ele, com alguns discípulos dele, conseguiram convencer os zelotes de que ele tinha morrido e que eles iam levar ele para fora de Jerusalém para ser enterrado, né? Essa é a história contada no Talmud, né? E diz que quando ele chegou lá fora, ele falou com Vespasiano, que era o líder militar, né, que estava comandando as tropas, né, que cercaram Jerusalém, que depois veio a virar imperador de Roma. Ele conversou, né, com o Vespasiano e pediu para o Vespasiano se ele podia se estabelecer em uma outra cidade, ainda ali na Judéia, para continuar os estudos rabínicos, né? E ele permitiu, né? O Vespasiano permitiu, e ele foi para a famosa cidade de Jâmia, né? Que em hebraico é Yavne, né? Que fica ali mais ou menos ao sul de Tel Aviv, hoje em dia, né? E ali ele formou uma nova escola rabínica, né? Então vários fariseus morreram no cerco de Jerusalém. Então ali, por exemplo, acabou, os saduceus, nunca mais nós ouvimos falar deles, né? Depois do Novo Testamento. Várias correntes religiosas que existiam ali em Jerusalém também já foram silenciadas ou acabaram se tornando grupos menores que talvez sumiram na história e nós não temos mais registros deles, né? Mas o fato é que os fariseus, por causa do Yohanan Ben Zakkai, conseguiu se estabelecer numa nova cidade e fazer ali uma escola rabínica, né? E Yohanan Ben Zakkai foi o primeiro a começar a pensar um judaísmo sem o templo, né? Ele começou a perceber que o templo não seria retornado em breve, né? Então ele resolveu formar um novo sinédrio fora de Jerusalém. Então o sinédrio era aquele grupo de 70 ou 72 sábios, né, anciãos, desde a época de Moisés, né, que funcionava como uma corte, né, que julgava tanto questões religiosas como questões civis em Israel, né, em Judá. Nessa época não existia mais Israel, né, mas ali na Judéia. Jesus foi julgado, por exemplo, pelo Sinédrio, Paulo foi julgado pelo Sinédrio, e o Sinédrio ele era misturado, tanto é que você vê em Atos dos Apóstolos, você vê que tinha saduceus e tinha fariseus no Sinédrio, como também podiam existir talvez pessoas que não eram de nenhuma dessas duas vertentes, né? Talvez sacerdotes, levitas que não estavam vinculados a nenhuma dessas duas vertentes, podiam fazer parte do Sinédrio, né? O Sinédrio sempre tinha um príncipe do Sinédrio, né? Que no caso na época de Jesus era Caifás, né? E o Yohanan Ben Zakkai, se eu não me engano, o primeiro a ser o príncipe desse sinédrio é o neto de Gamaliel, que é o chamado Gamaliel II, né? É isso, então é Gamaliel II, então que é mais ou menos vai do ano 80 até o ano 130, é a época do Gamaliel II. Nessa época surge também um rabino muito famoso, que é o Rabi Akiva, né? Então ele tem um papel preponderante na formação da Mishnah, porque são os seus discípulos
que formam a maior parte dos textos escritos na Mishnah. Os discípulos do Rabi Akiva, especificamente, né? Então, o Rabi Yohanan, como eu já disse, ele era da linhagem de Hillel, depois é o neto de Gamaliel, que vai ser o primeiro presidente do Sinédrio, e depois o Rabi Akiva ele vai ter um papel importantíssimo, né? Tanto na formação de discípulos, tem alguns textos no Talmud que vão dizer que ele tinha 12 mil discípulos, outros dizem que ele tinha 24 mil discípulos, né? É claro que esses números são exagerados e tem uma questão simbólica nesses números, né? Mas o fato é que no Talmud vai dizer que a maior parte, quase todos esses discípulos morreram, os discípulos do Akiva. E eles morreram quando? Morreram na revolta de Bar Kokhba. Né? Porque o Akiva, como eu mostrei no último vídeo, né, ele apontou Bar Kokhba como Messias. Eu vou até abrir aqui o texto no Talmud, tá vendo? Talmud de Jerusalém 4:5. Mostrar de novo esse texto, né, que diz assim, ó, o Rabi Shimeon Ben Yohai, que é um dos discípulos do Akiva, ele disse assim, ó, o Akiva, o meu mestre, né, costumava pregar, aparecerá uma estrela vinda de Jacó, que é uma passagem, né, se não me engano, não vou chutar aqui qual, mas é no Pentateuco, né? Apareceu Coziba, né, de Jacó. Quando Rabi Akiva viu Bar Coziba, que é o nome original de Bar Kokhba, ele falou, esse é o rei Messias, né? Então, quer dizer, ele apontou o Bar Koziba como Messias, né? E o Bar Koziba, ele adotou o nome de Bar Kokhba, justamente, que significa o filho da estrela, né? Que é apontando para essa profecia, que eu não me engano é Balaão que fala, né? Que surgirá uma estrela em Jacó, né? Então, o Rabi Akiva, ele apontou esse líder militar como o Messias, né? E o Bar Kokhba foi responsável por um levante contra os romanos, né, para tentar tomar de volta a cidade de Jerusalém, né? E eu vou até mostrar aqui para vocês, pessoal, só para vocês terem uma ideia da escala que foi a revolta de Bar Kokhba. Olha só aqui, ó, a Terceira Guerra Judaico-Romana. Eu não vou mostrar aqui nos textos originais, pessoal, mas só para vocês terem uma ideia, porque os principais textos que tratam desse assunto do próprio Eusébio de Cesareia, né, que é na história eclesiástica, ele toca nesse assunto, né? O texto que eu já mostrei de Justino fala rapidamente, mas tem um texto que é na história romana, escrita por Dion Cássio, como está escrito aqui, ó, que é o que conta com mais detalhes. Então é um romano contando o que aconteceu, né? E você vai ver aqui mesmo nesse texto, ele vai dizer que é estimado que morreram uma quantidade enorme de judeus nessa revolta. Olha aqui, ó. Com base em evidências arqueológicas, fontes antigas e análises contemporâneas, estima-se que entre 500 mil a 600 mil judeus tenham sido mortos no conflito. Então esse conflito de Bar Kokhba foi assim, dizimou praticamente os judeus naquele período, né, que já não estavam vivendo em Jerusalém. Jerusalém tinha se tornado uma cidade romana, né, que tinha por nome, eu acho que como é que é o nome? É a Hélia Capitolia, como é que é? Não é a Hélia, meu Deus, como é que é o nome? Bom, agora também não vem ao caso, né? Hélia Capitolina, tá vendo? Era o nome que os romanos tinham dado, né, à cidade de Jerusalém, depois que eles tomaram no ano 70, destruíram o templo. Disse que essa revolta começou porque Adriano, que era o imperador romano na época, ele tinha resolvido construir, no lugar onde estava o templo de Jerusalém, construir um templo para adoração a Júpiter. É o que se diz, né? E por isso houve essa revolta toda dos judeus com Bar Kokhba, que acabou num desastre, né? Hoje já encontraram nos pergaminhos do Mar Morto, pessoal, vários, por exemplo, cartas escritas pelo próprio Bar Kokhba. Várias cartas dele, conversando com outros líderes militares e trocando informações e tudo mais. Encontraram vários objetos, né, ali junto às cavernas do Mar Morto, né, dessa revolta, do período dessa revolta.
Então, veja só, pessoal, morreram de 500 mil a 600 mil judeus nessa época. Então já é a segunda tragédia num período de 70 anos, né? No ano 70. Se você ler as guerras judaicas de Flávio Josefo, você vai ver como foi uma mortandade o que aconteceu em Jerusalém no ano 70, né? Cumprindo as profecias que nosso Senhor Jesus Cristo tinha falado que ia acontecer, né? Com a destruição do templo e da cidade de Jerusalém. Com essa nova revolta, não foi só a cidade de Jerusalém que foi destruída, foi praticamente a Judéia inteira. Então a Judéia, pessoal, acho que nesse mapa aqui dá para ver, ó. Olha só, a Judéia era toda essa área aqui, né? Em cima era Samaria, depois em cima de Samaria que era Galiléia, onde Jesus vivia, né? Então a Judéia praticamente toda foi destruída, as cidades todas que tinham de judeus ali, inclusive Jâmia, né? Aviné, onde estava ali o Sinédrio, que eu falei que tinha sido construído, também ali foi destruído. Então vários dos rabinos, das escolas rabínicas que ainda tinham sobrevivido ao primeiro cerco de Jerusalém, também ou morreram na guerra, muitos morreram na guerra, e alguns sobreviveram, obviamente, né, e muitos fugiram para a região da Galiléia. E aí que essas cidades passaram a ser as mais importantes no período da formação da Mishiná. A gente está falando sobre isso, hein, pessoal? Que são essas cidades aqui, ó, a cidade de Séforis, de Tibérias. Então aqui que a Mishiná vai ser, é na cidade de Séforis, né, que o Yehuda Hanassi vai compilar, a fazer a compilação final, né, da Mishnah. Então, o Rabi Akiva, ele morre também, ele foi preso, né, e morreu durante essa revolta, né, e ele foi, digamos, um dos líderes, um dos mentores, né, que apontaram ele como Messias, né, então tinha um caráter messiânico essa revolta para os judeus, né. E eu queria mostrar uma coisa interessante para vocês no livro de Eusébio de Cesareia, pessoal, vocês verem que os judeus cristãos sofreram muito nesse período. Eu já mostrei para vocês no outro vídeo que Justino ele diz que eles foram torturados, eles sob pena de morte, né, para negarem Jesus. Então os próprios judeus de Bar Kokhba, porque eles não acreditavam que Bar Kokhba era o Messias, obviamente, né, torturaram e mataram muitos cristãos também, que não queriam participar dessa revolta, né? Mas olha só o que Eusébio de Cesareia fala nesse período, pessoal. Isso está no livro... Deixa eu ver qual que é o livro aqui, pessoal. É no livro 4, capítulo 5. Olha só o que ele fala, ó. Eu vou botar na tela para vocês lerem. Relativamente aos bispos de Jerusalém, não encontrei em parte alguma por escrito suas respectivas datas, exceto pela tradição que tiveram vida muito curta. Certifiquei-me, contudo, por documentos escritos que até o assédio dos judeus sob Adriano sucederam-se em Jerusalém 15 bispos. Disse que eram todos hebreus por origem e terem acolhido genuinamente o conhecimento de Cristo. Em consequência, aqueles que ali podiam decidir julgaram-nos dignos do munus episcopal. Com efeito, a igreja toda de Jerusalém se compunha então de hebreus fiéis. Ou seja, ele está falando a igreja de Jerusalém, que começa com São Tiago, né, o chamado irmão do Senhor, como o primeiro bispo dessa igreja, o primeiro ancião, foi sucedida durante 15 bispos, eram todos judeus ali, judeus cristãos, né? Então, assim, ele fala, assim sucedeu desde o tempo dos apóstolos até o cerco que sofreram então, quando os judeus se contrapuseram aos romanos e foram aniquilados em fortes guerras. Uma vez que terminaram nessa ocasião os bispos oriundos da circuncisão, convém levantar agora sua lista. E aí ele faz a lista de todos os bispos, desde São Tiago até o último judeu que foi bispo lá. Então não vou ler todos aqui, mas vai passando até chegar no último que se chamava Judas. Estes foram os bispos da cidade de Jerusalém, desde os apóstolos até o tempo que nos referimos, todos dentre os circuncisos. Ao atingir o império de Adriano, já o do 10º ano, Xisto, tendo completado o 10º ano de episcopado em Roma, teve Telésforo por sucessor. Então está falando de outros aqui. Agora vamos passar para cá. O último assédio de Jerusalém. Nessa ocasião, a revolta dos judeus aumentou e propagou-se novamente. Rufo, governador da Judéia, tendo o imperador lhe enviado reforço em soldados, aproveitou-se sem compaixão desta insensatez e marchou contra eles. Matou indistintamente milhares de homens, mulheres e crianças, e, de acordo com as leis da guerra, reduziu o país à escravidão. Um homem chamado Bar Kokhba estava então à frente dos judeus. Esse nome significa estrela.
Quanto ao mais, era assassino e salteador, mas por seu nome impunha-se a escravos, como se fosse uma luz vinda do céu. Veja o caráter messiânico. Eusébio está retratando aqui. Em seu favor e destinada prodigiosamente a iluminá-los em sua infelicidade. A guerra atingiu o auge no 18º ano do imperador Adriano, nas cercanias de Betera, cidadezinha bem fortificada, não muito longe de Jerusalém. Como durasse muito o cerco, dirigido de fora, os revoltosos chegaram com a fome e a sede à extrema ruína. Aquele que ocasionou esta loucura recebeu o justo castigo. Desde então, por força da lei e por ordem de Adriano, todo o povo foi absolutamente proibido até de se aproximar das cercanias de Jerusalém, de sorte que ele interditou os judeus contemplarem mesmo de longe o solo pátrio. Assim narra Ariston de Pela. Então ele está citando um outro historiador de onde ele tirou essas informações, né, da época dele. Lembre-se que Eusébio está escrevendo isso no ano 320, tá? Desta forma, a cidade foi reduzida a ser totalmente desertada pelo povo judeu e a perder seus habitantes de outrora. Foi povoada por uma raça estrangeira. A cidade romana que a substituiu recebeu outro nome e foi denominada Aélia, em honra ao imperador Aélio Adriano. A igreja da cidade foi composta também de gentios, e após os da circuncisão, o primeiro dos bispos a receber o munus foi Marcos. Então veja, até a revolta de Bar Cokhba, pessoal, os judeus compunham a totalidade da igreja em Jerusalém, inclusive os seus bispos, né? Só que a mortandade foi tão grande, inclusive entre os cristãos, judeus, né, que depois que o Adriano impediu os judeus de chegarem até na Judéia, eles não podiam nem ver a cidade de Jerusalém de longe, né? E por isso eles foram todos para Galiléia, né, os que sobreviveram. E a igreja que se formou lá depois foi através de pessoas advindas do paganismo, quer dizer, que não eram judeus, né? Enfim, eram cristãos gentios, né? Ok, pessoal, então esse é o panorama, né? Até então, a Mishnah ainda não foi escrita, tá, pessoal? Então, houve o cerco de Jerusalém no ano 70, depois de Cristo, destruição do templo. Os rabinos, né, fugiram para Jâmnia. Fizeram um outro sinédrio lá. O Rabi Akiva apareceu. Veio essa revolta. Houve uma mortandade enorme. O próprio Rabi Akiva foi morto ali e com ele vários dos seus discípulos, como diz no Talmud. Milhares, né? Mas alguns sobreviveram, né, e foram para Galiléia, né? Dentre eles, tem 4, né, que aparecem o tempo todo na Mishnah. Então a Mishnah ela é muito baseada na opinião desses 4 rabinos, né, que é o rabino Meir, o rabino... deixa eu ver aqui os nomes deles para não... Então, o rabino Meir, o rabino Shimon Bar Yochai, o rabino Yossi ben Halafta, o rabino Yehuda ben Ilai, e o rabino Neemia. Então, esses são os rabinos, digamos, discípulos de Akiva, que sobreviveram a toda essa catástrofe, né? Então, você vê que o judaísmo do tempo de Jesus, ele está sendo totalmente chacoalhado, né? Destruído em vários sentidos, né? E aí eu vou mostrar para vocês agora o artigo, né, que eu queria mostrar desde o início, né, para vocês verem a formação da Mishnah, né? Então, pessoal, nessa época, vamos dizer assim, por volta do ano 130, eles começam a se preocupar em escrever a tradição oral judaica, colocar no papel, né? É isso que eles contam, né? Só que veja só o que diz esse artigo, né? Esse artigo, esses 2 pesquisadores, eles pegaram a Mishnah e analisaram todos os argumentos que existem na Mishnah para ver quais eram os rabinos que estavam falando aquele argumento, que estavam dando aquela opinião, né? Então veja, eles estão falando que a Mishnah tem mais de 500 capítulos, compostos por mais de 4.000 Mishnayotes, né? E eles fizeram uma divisão, vou jogar aqui para baixo, pessoal, olha, a base de dados que eles fizeram contém 2.381 argumentos únicos, né? E aí cada um desses argumentos eles tentaram identificar qual foi o rabino que emitiu essa opinião na Mishnah, né? E aí eles chegaram a essa conclusão aqui. Vou mostrar o gráfico para vocês. Olha aqui. É isso aqui que é interessante que eu quero discutir com vocês, pessoal. Apesar na Mishnah aparecerem o nome de mais de 100 rabinos, existe uma concentração enorme em um punhado bem pequeno de rabinos que estão ali emitindo opiniões teológicas, opiniões sobre liturgia,
né? E que é isso que vai consolidar o Talmud e o judaísmo rabínico. E aí você vê que entre os primeiros colocados aqui, vamos botar aqui os 10 primeiros, né? O primeiro colocado é o Tanakama. O que é Tanakama? Até o nome tá engraçado, né? Eu não sei falar hebraico, então eu falo com a minha pronúncia aqui, né? Mas o Tanakama é o quê? Significa o primeiro sábio, né? O primeiro sábio é aquele texto que não tem a designação de qual foi o sábio que falou aquilo. Então eu vou até mostrar alguns exemplos aqui para vocês verem o que isso significa, pessoal. Então, por exemplo, aqui está um exemplo. Estou aqui na Mishnah Yadaim, que é aquela que fala sobre a purificação das mãos. E você vai perceber que, por exemplo, esse daqui é um argumento, né? Esse pedaço aqui, esse capítulo aqui. Isso aqui é um argumento. E ele começa com uma declaração, sem dizer quem foi que disse isso, né? Ele começa assim, ó, um rolo que contém escritos que foram apagados e tem 85 letras, não sei o que, não sei o que. Ele começa a falar uma série de coisas sem dizer quem foi o rabino que falou aquilo. Então, isso é o que eles chamam de Tanakama, é como se fosse uma declaração anônima, tá bom? E aí quando você vai aqui no gráfico, você vai ver que esse é o que mais aparece, né, nos argumentos, né? De longe é o que mais aparece nos argumentos, né? Então, de todas as 2.800 disputas, em 1255 aparece o Tanakama, aparece esse argumento anônimo, né? Só que o que acontece, pessoal? A própria Mishnah, o próprio Talmud, né, os próprios sábios judeus da outra geração, que eles chamam de Amorins, né, Amoraíns, né? Então, os sábios da outra geração, da geração talmúdica, né, dos Amoraíns, eles mesmos vão dizer, eles perceberam, né, lendo, que a opinião que vem sem designação normalmente é a opinião do Rabi Meir. Eles mesmos dizem isso, eu vou mostrar aqui para vocês, olha. Quer ver? Deixar aqui aberto, olha, aqui. Olha só. O que o Rabi Yohanan falou, olha. Uma Mishnah sem atribuição, tá vendo? Unattributed, sem atribuição, está de acordo com a opinião do Rabi Meir, né? Aí fala, né, uma baraita na Tosefta sem atribuição está de acordo com a opinião do Rabi Neemia, tal, e no final ele fala, e todas elas estão de acordo com a opinião do Rabi Akiva, porque todos esses sábios mencionados eram seus discípulos. Ou seja, na própria Talmud eles estão dizendo, olha, todos esses sábios eles eram discípulos do Rabi Akiva, e na Mishnah, que é o texto mais importante para o judaísmo rabínico, né, quando não tem designação, é a opinião do Rabi Meir, né, e isso é possível verificar, né. Então veja, o Rabi Meir, ele é o quarto que mais aparece. Só que se você contar o Tanakama como opinião dele, ou quase sempre como opinião dele, né, você vê que a opinião teológica do Rabi Meir, especificamente, é a opinião majoritária da Mishnah. E o Rabi Meir é discípulo do Rabi Akiva, né. Só que o segundo colocado é o Rabi Yehuda, que também é discípulo do Rabi Akiva, né. Então veja, também ele é muito citado, na maior parte das discussões ele aparece. Em 603 das discussões ele aparece. Em terceiro lugar, tem esse Hakamim. O que é Hakamim? Hakamim é quando aparece no texto assim, os sábios dizem, sem especificar quem são esses sábios, né? Então, é outro modo de fazer digamos, um statement, né? De você fazer uma declaração sem dizer quem foi que falou, qual foi o sábio que emitiu essa opinião. E aqui eu vou até mostrar um exemplo para vocês. Por exemplo, essa parte aqui é interessante, olha só. A Mishnah Avodah Zarah falando sobre as estátuas. Ele está falando assim, todas as estátuas são proibidas, isto é proibido derivar um benefício delas, porque elas são adoradas uma vez no ano. Aí está falando assim, esse foi uma declaração do Rabi Meir. Veja bem, o Rabi Meir falou isso, todas as estátuas são proibidas. Mas aí vem assim, e os rabis falaram, os sábios falaram, mas quem são esses sábios? Não diz quem foi, mas os sábios falaram. O único tipo de estátua que é proibida é qualquer estátua que tenha
um bastão na mão, ou um pássaro, ou um orbe, né? um globo na mão. Porque essas são indicações de que essas estátuas estão designadas para a idolatria. Então veja, pessoal, essa é uma outra forma de designar, de fazer uma declaração sem dizer qual foi o rabino que falou. É os sábios no plural, entende? Por que eu estou falando tudo isso, pessoal? Para vocês perceberem aqui, primeiro, os rabinos que mais aparecem na Mishnah são 4 discípulos do Rabi Akiva, que é o Rabi Yehuda, o Rabi Meir, o Rabi Yossi, que é o Rabi Yossi ben Halafta, né? O Rabi Shimon ben Gamaliel, se eu não me engano, não, Shimon bar Yochai. E em oitavo vem o próprio Rabi Akiva, que é o mestre deles, né? E só em nono e décimo que vem assim, Beit Shammai, Beit Hillel, que a escola de Shammai dizia isso, a escola de Hillel dizia aquilo. Então, esses normalmente são opiniões mais antigas, né? Você pode considerar que talvez sejam de fato resquícios de opiniões mais antigas, né? Mas, em geral, o que mais aparece na Mishnah são as opiniões dos rabinos discípulos de Akiva, né? E que estão escrevendo isso por volta entre o ano 130 até mais ou menos o ano 190, pessoal. Então você veja como é um afunilamento, né, de opiniões teológicas muito grande. Só que o que acontece? Quem que compilou a Mishnah e que formou esses textos todos? É o Rabi Yehuda Hanassi, né? Quer ver? Deixa eu ver se eu abro aqui. Yehuda Hanassi. Judá, o príncipe, tá vendo? Veja. 135, na cidade de Séforis. Hanassi significa o príncipe, porque ele era o líder, né, do Sinédrio. Ele era o príncipe do Sinédrio, né? Ok? E foi ele que dizem que compilou a Mishnah. Então, pessoal, quando esse rabino foi fazer a seleção dos textos e foi escolher como montar os textos, ele tinha provavelmente alguns textos já escritos anteriormente, e ele fez a compilação e fez um processo também ali de curadoria, né? Ali ele também pode fazer com que as opiniões teológicas dele sejam impressas ali. De que forma? Uma, excluindo textos, mas uma outra é colocando os textos de uma forma que seja mais autoritativa, de acordo com a opinião dele. Então, por exemplo, o que esse artigo vai dizer é o seguinte, que quando a opinião do Rabi Meir estava de acordo com a opinião do Rabi Yehuda, que estava fazendo essa compilação, ele colocava a opinião dele de forma anônima. Porque parece que a opinião normativa é essa, tá vendo? Tipo assim, sem dizer quem foi que falou, só começa dizendo, olha, é assim, 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 assim. Ah, o rabino fulano de tal falou uma coisa diferente, mas essa é a opinião majoritária, digamos assim. E a mesma coisa o contrário, né? Quando, por exemplo, ele discordava de uma opinião do Rabi Meir, como, por exemplo, nessa que eu mostrei para vocês aqui, ele diz que é do Rabi Meir, a opinião, então ele estabelece quem foi que falou isso, e aí ele usa esse outro recurso, que é os rabis disseram. E aí fala uma opinião que seja provavelmente de acordo com a opinião dele, porque isso dá mais peso a essa opinião, porque uma é a opinião do Rabi Meir, a outra é a opinião dos sábios, no plural, e sem designar quais sábios, tá entendendo? E por que a gente pode perceber que houve isso? Porque olha só o que esse artigo vai mostrar, galera. Olha aqui que interessante. Quer ver? Olha só. Sobre essa questão dos textos anônimos. Olha esse gráfico aqui que eu queria mostrar para vocês. Olha só, o Tanakama, que é aquele texto logo no início, que normalmente é a opinião do Rabi Meir, quase nunca se comunica com o Rabi Meir. Ou seja, quase nunca quando tem um texto que começa com o texto, depois vem uma opinião do Rabi Meir contrária a esse texto inicial. Veja, essas linhas aqui elas mostram quantas vezes esse se relacionou com esse. Então o Meir quase nunca fala quando existe um Tanakama. Por quê? Porque o Tanakama é a opinião do Meir. Uma opinião mais autoritativa, né?
Só que veja só, o Rabi Yehuda, que é o segundo que mais aparece na Mishnah, ele está sempre discutindo com o Tanakama, veja. Então tem um texto principal e depois vem a opinião do Rabi Yehuda contradizendo o texto, esse texto principal anônimo, né? Que na verdade é a opinião do Rabi Meir, né? Então, o mesmo acontece com o Rabi Shimon e o Rabi Yossi, que são os discípulos do Akiva. E o Akiva está aqui, tá vendo? Pequenininho aqui. Então veja, o Rabi Meir, só que o contrário é o que acontece em relação aos sábios, quando aparecem os sábios, como eu mostrei para vocês aqui, né? Olha, os rabis no plural, tá vendo? Os rabis disseram, sem dizer quais são os rabis. Quando aparece assim, os rabis disseram, ele nunca mostra, ele quase nunca se comunica com o Shimon, com o Yehuda e com o Yossi. Veja. Às vezes só é com Yehuda, bem pouquinho, mas quase sempre que aparece os sábios, está em contraposição à opinião do Meir. Olha só que interessante, pessoal. Então o que isso significa, né? O que esse artigo está argumentando? Ele está argumentando o seguinte, olha, o Rabi Yehuda Hanassi, que compilou a Mishnah, quando ele concordava com a opinião do Rabi Meir, ele colocava a opinião do Rabi Meir de forma anônima, como se fosse olha, esse daqui é o que os rabis pensam. E aí ele mostrava as opiniões contrárias dos outros discípulos do Akiva, né? Mas esse aqui dizia tal coisa, mas esse daqui, esse texto principal, é o texto normativo, vamos botar assim, né? Quando era o contrário, quando ele não concordava com o Rabi Meir, aí ele dizia que essa opinião era do Rabi Meir, e aí ele colocava assim, porém, os rabis diziam o contrário. Porque quando você bota os rabis no plural, isso dá a entender que era uma opinião mais abrangente, que era mais comum entre outros rabis, e que essa era uma opinião isolada, mais isolada do Rabino Meir. Entende? Então é óbvio que, tudo bem, pode ser uma extrapolação, né, desses autores, entender isso, mas faz muito sentido, né? Porque isso explica por que quase nunca Meir fala com o Tanakama e por que quase nunca esses outros três falam com os rabis no plural, né? E aí é interessante, só para terminar essa parte aqui do gráfico, né, você vê que quando na Mishnah aparece a casa de Shammai e a casa de Hillel, basicamente eles estão apenas mostrando as opiniões divergentes entre essas duas escolas de pensamento e quase nunca elas se comunicam com os outros rabinos em particular, né? O que talvez mostre que esse conteúdo aqui seja um conteúdo um pouco mais antigo de fato, que mostre opiniões teológicas um pouco mais antigas, né? Enquanto que a maior parte da Mishnah se dá através da discussão entre esses rabinos aqui, que é um punhado pequeno de rabinos, né? Enquanto os outros, centenas, quase não aparecem. Aparece uma vez ou outra numa discussão, a opinião de um rabino ali, de outro aqui, entende? Ou seja, pessoal, isso tudo para mostrar para vocês, né, que a Mishnah ela é o coração do Talmud, né? Depois que a Mishnah foi formada, né, que termina o período chamado de Tanaítico, né, dos sábios, isso por volta do ano 200, começa o período dos Amoraim, que eles chamam, né, que já são os discípulos desses rabinos, né, começam a escrever o Talmud. O Talmud são comentários sobre a Mishnah. Então os rabinos ficam comentando sobre a Mishnah, colocando opiniões de um jeito, de outro, fazendo interpretações. E aí surgem dois Talmudes diferentes. O Talmud de Jerusalém, que na verdade foi escrito na Galileia, né, como já disse, Jerusalém estava interditado para os judeus. E o outro Talmud, que é o mais importante, o mais usado pelos judeus hoje em dia, que é o Talmud babilônico, que foi escrito na cidade da Babilônia, onde tinha muitos judeus. Desde a época de Jesus, existiam mais judeus na Babilônia do que na Judéia. Então, pessoal, para vocês verem que o judaísmo rabínico, então, essa ideia de você achar que, não, a Mishnah é a expressão exata de como pensava um judeu na época de Jesus, não é bem assim, pessoal. Ele é um texto feito dentro de uma escola de pensamento farisaica específica, dentro do farisaísmo, dentro da escola de Hillel, dentro da, digamos, da sala de aula do Akiva, praticamente, do Rabi Akiva, entre os discípulos dele e com a curadoria
do Rabino Yehuda Hanassi, fazendo, enfim, moldando, digamos, a religião do judaísmo rabínico. Então essa ideia, por exemplo, de que não, a Mishnah e o Talmud eles expressam a tradição oral que vem desde Moisés. É isso que vai dizer, por exemplo, um judeu ortodoxo, né? E você vai ver que o pessoal que é judeu messiânico, né, também eles se valem muito, né, desses textos, né? Porque toda a prática litúrgica deles, eles tomam da Mishnah e do Talmud, né? Como guardar o sábado, como fazer as regras de purificação, como fazer uma liturgia dentro da sinagoga. Todas essas coisas surgem a partir desses textos e dessas opiniões teológicas de rabinos muito específicos, pessoal, e que não expressam necessariamente a prática religiosa que existia no tempo de Jesus. E como é que a gente sabe disso, para terminar o vídeo, né? Só para deixar no ar coisas que eu quero falar mais para frente com mais cuidado, né, pessoal? Como é que a gente sabe disso? Bom, primeiro, pessoal, porque existem vários textos que são anteriores à escrita da Mishnah, textos judaicos, né? Não cristãos, textos judaicos. Textos desde o segundo templo, até da época ali de Jesus, antes da destruição do templo, que nos mostram tradições de interpretação da Bíblia, tradições de prática religiosa, bastante diferentes das tradições que ficaram consolidadas no judaísmo rabínico e farisaico. Para começar, o próprio Novo Testamento, pessoal, os próprios evangelhos nos mostram isso. Mostram que existiam os saduceus, existiam os fariseus, né? Mas existiam também outros grupos religiosos. O próprio grupo de João Batista é um grupo que está à parte. Ele não é nem farisaico. Os fariseus não aceitavam João Batista como um profeta, mas João Batista tinha discípulos, né? Você vê no próprio Evangelho algumas opiniões teológicas que você não vai encontrar mais nas tradições rabínicas, mas que você encontra em alguns textos que a gente conhece. Por exemplo, existem alguns textos, pessoal, que são chamados de... Deixa eu ver se eu deixei aberto aqui. Eu acho que eu deixei. Tá aqui. Por exemplo, textos apocalípticos de judaicos, que foram escritos ali no período do Segundo Templo, até a destruição do Segundo Templo, mais ou menos. Esses textos são textos importantes, foram escritos por judeus e expressam uma visão religiosa que não é a visão dos fariseus. Veja, por exemplo, tem o texto do primeiro Enoque, o livro dos Jubileus, né? Aqui eles colocam o próprio livro de Daniel como fazendo parte desses textos apocalípticos desse período, né? O que eu não concordo, eu concordo só parcialmente, talvez um pedaço de Daniel possa ter sido finalizado nesse período, né? Mas, Testamento de Moisés, 2 Esdras, Apocalipse de Abraão, Apocalipse de Baruque, são textos chamados de pseudepígrafos, né? Que não são aceitos como textos canônicos, nem pelos judeus, nem pelos cristãos, mas eles expressam uma visão religiosa judaica desse período ali, próximo do tempo de Jesus, que não ficou preservado na tradição rabínica. E muitas coisas que você encontra nesses textos, você vai encontrar na fé dos próprios apóstolos de Jesus nos evangelhos. Você vai encontrar resquícios desse tipo de visão de mundo, desse tipo de visão religiosa nos evangelhos. Você vê que os judeus na época de Jesus, eles não eram exatamente como é um judeu rabínico mesmo da Mishnah. Quer ver um outro exemplo? A própria formação, pessoal, da Septuaginta, como eu já falei com vocês, que é a tradução para o grego, né, do Velho Testamento, que começou, né, a tradução começou 250 anos antes de Cristo, né, a primeira tradução. Ela nos mostra também uma visão religiosa diferente da visão rabínica, né? Por quê? Porque toda tradução implica algum grau de interpretação, certo? Então tem coisas no texto da Septuaginta que já foram uma tradução, uma forma, digamos, você consegue ler no grego da Septuaginta como os judeus, 250 anos antes de Cristo, estavam interpretando aquele texto. É um texto clássico, né, de controvérsia entre judeus e cristãos, é aquele texto de Isaías, que diz assim, uma virgem conceberá, né? Então, na Septuaginta está escrito, a virgem conceberá, né, partenos, em grego. E quem colocou isso lá não foram os cristãos, foram os judeus 250 anos antes de Jesus, né? Por quê? Porque eles interpretavam aquele texto hebraico
como uma virgem, certo? Depois do cristianismo, né, já nessa escola do Rabi Akiva, já quando eles começaram a focar somente no hebraico e negar o texto em grego, porque foi isso que eles fizeram, né, eles tiraram, né, eles não deixaram, eles reforçaram o fato de que ali não é uma virgem, é uma jovem, é somente uma jovem. Eles não quiseram mais interpretar aquilo como uma virgem. Né? Por quê? Porque isso fortalecia a visão dos cristãos, obviamente, né? Como Jesus cumprindo essa profecia. Então, veja, a própria Septuaginta nos mostra um judaísmo diferente do judaísmo rabínico. E não é só isso. Por exemplo, quer ver? Eu vou mostrar aqui na Cefaria, se eu for... Eu estou caminhando para o final, tá, pessoal? Não fica nervoso, não. Se eu for aqui na Taná... na Taná não, desculpe. Se eu for aqui nos textos... Tem muito texto aqui, esse site é interessante, pessoal. Ó, Segundo Templo, textos da época do Segundo Templo. Ó, vários desses que eu estou falando, ó, o livro dos Jubileus, né? Aqui os livros deuterocanônicos estão aqui. Mas olha só, essa daqui que é interessante, ó, a Carta de Aristeias. Que carta é essa? Essa carta foi composta entre o ano 280 e o ano 80 antes de Cristo. Então, um texto judaico falando sobre a escrita da Septuaginta. E ele vai contar, na verdade, que foi a tradução da Septuaginta, ela foi miraculosa, né? Foram selecionados 72 sábios judeus que foram para Alexandria fazer a tradução do hebraico para o grego, e aconteceu um milagre, porque cada um traduziu separadamente, e quando eles foram comparar, estava exatamente igual, né? É claro que, né, nós não cremos, né, que esse texto é um texto divinamente inspirado, mas ele mostra uma visão judaica antes do tempo de Jesus de que havia um grande respeito pelo texto em grego. Tanto é que eles até diziam que era um texto que foi miraculosamente traduzido, né? Ou seja, talvez não todos os judeus, mas existia um grande número de judeus na época de Jesus que reverenciavam o texto em grego da Septuaginta. Quando vem a tradição da Mishnah e a tradição do judaísmo rabínico, eles renegam o texto em grego e ficam só com um texto em hebraico, né? Ou seja, mais uma prova de que o judaísmo rabínico não é exatamente o judaísmo do tempo de Jesus. Existiam outras opiniões. Quer ver um outro texto também interessante que comprova isso? Os Targums, que agora já é uma outra tradução, que são as traduções para o aramaico. Se eu for aqui no Tanar, quer ver? Se eu for aqui no finalzinho, tem aqui, ó, tá vendo? Targum, ó, traduções da Tanar para o aramaico, né? E aí tem vários Targums, né? Um dos mais importantes é esse Onkelos, né? Que era um judeu, se não me engano, era um convertido para o judaísmo, né? Era um gentil convertido, né? Mas qual que é a importância desses Targums? É que assim como na Septuaginta havia essas na própria tradução você já tem alguma interpretação, nos Targums é mais ainda. Por quê? Porque nas traduções para o aramaico, eles tinham o costume de traduzir de uma forma mais assim como paráfrases. Ao invés de traduzir literalmente as palavras do hebraico para o aramaico, eles traduziam fazendo pequenas interpretações, né? Então é muito interessante, porque você tem textos muito antigos que já nos mostram como um judeu na época de Jesus, ou às vezes um pouco antes da época de Jesus, interpretavam esses textos do Velho Testamento. E tem um, por exemplo, aqui, esse chamado Neófite, que é muito interessante, pessoal. Vou só dar uma palhinha para vocês aqui, para vocês verem como o pensamento judaico na época de Jesus ele estava pronto para receber a Jesus. E que não tem nada a ver com esse pensamento rabínico posterior da Mishnah. Olha só, o Targum Neófite vai dizer aqui, ó, que foi escrito por volta do ano 30, entre o ano 30 e o ano 70, tá bom? Por um judeu na Palestina, tá vendo? Ele consiste de 450 fólios, falando sobre o Pentateuco. Tudo bem. Agora eu vou mostrar para vocês aqui. Esse é o Targum Neófite, olha, Neófite, no capítulo 1, Gênesis capítulo 1. Olha como é que eles traduziram Gênesis para o aramaico. Traduzindo do hebraico para o aramaico, um judeu, na época de Jesus. Olha como ele traduziu, ó. No princípio, com a sabedoria do Filho do Senhor, os céus... Oh,
a sabedoria do Filho do Senhor aperfeiçoou os céus e a terra, ou criou os céus e a terra. Veja só, aparece aqui a palavra Filho do Senhor, né? E também sabedoria. E tem aqui esse unzinho, né? Ele vai falar que essa palavra é menra, né? A palavra menra, que traduzindo para o grego é logos. Então, olha só que loucura, pessoal. Logos é o que nós vamos ver, por exemplo, em João, né? No capítulo 1 do Evangelho de São João, né? Que ele começa no princípio era a palavra, né? No princípio era o Logos, né? E o Logos estava com Deus e o Logos era Deus. E por séculos, né? Nós éramos acusados, nós cristãos, de que isso era, na verdade, uma interferência grega, né? De tradição da filosofia grega, né? Mas aí, de repente, você encontra um Targum aramaico, judaico, que usa esse conceito, né? O conceito de logos, só que em aramaico é menra, que é como se fosse a sabedoria do Senhor, a palavra do Senhor, e usa a palavra também filho do Senhor, né? Que é muito importante, pessoal. Se vocês pararem para pensar, por exemplo, quando Jesus está sendo julgado no Sinédrio, eles perguntam para Jesus assim: você diz que você é o Filho de Deus? E aí Jesus fala assim: eu sou, e vocês me virão vindo nas nuvens. E ele cita Daniel, né? Ele cita o profeta Daniel. Mas perceba, né, que nesse diálogo do Evangelho é como se o conceito de Filho de Deus e da multiplicidade de Deus, ou das pessoas divinas, não fosse uma coisa totalmente estranha para os judeus no tempo de Jesus. Ou seja, vários judeus, talvez ali, como esse Targum mostra, eles já tinham essa percepção, digamos, teológica, né? Lendo as próprias escrituras hebraicas, de que existia uma multiplicidade em Deus, né? Eles, por exemplo, personificam a sabedoria. Você vai ver nos Targums isso acontece muito. Eles usam muito a sabedoria quase como uma personificação, o Filho de Deus, né? E que Jesus depois vai usar. E veja, qual que é a relação disso com as tradições teológicas que você vai encontrar na Mishnah e na corrente talmúdica posterior, né? É muito pouca, né? Muito pouca. Por quê? Porque a Mishnah expressa uma corrente teológica específica dentro do farisaísmo. E eu não estou aqui para dizer que não há... Nossa, nesse texto, o texto da Mishnah não é importante para nós entendermos o judaísmo do primeiro século. Não, é importante sim. Tem muita coisa importante ali, como eles resguardaram, como aconteciam as coisas no templo, como um judeu, um fariseu na época de Jesus vivia. Dá para você extrair isso razoavelmente a partir desses textos, obviamente, né? Mas eles não são conclusivos, né? Porque você tem vários outros textos, como eu estou falando aqui, que mostram que o judaísmo ele era muito mais diverso, né, do que a gente imagina, pessoal. E o último exemplo que eu posso dar aqui são os pergaminhos do Mar Morto, né, que foram encontrados já no século XX e que mostraram o grupo chamado de essênios, né, que são judeus também que viviam de uma forma quase que monástica e que também tinham uma visão bastante apocalíptica. Tem vários textos deles que também se relacionam com conceitos que vão ser desenvolvidos nos evangelhos. E também tinham opiniões teológicas e de praxis, de prática litúrgica judaica, muito diferente dos fariseus também, né, e dos rabinos que se seguiram posteriormente, né. Ou seja, pessoal, tudo isso para dizer que essa ideia, né, de que você, um cristão hoje, precisa olhar para um judeu de tradição rabínica, né, que baseia a sua liturgia, a sua fé na Mishnah e no Talmud e numa corrente muito específica do judaísmo e que surge posteriormente ao cristianismo, né? Essa que é a questão, né? Porque o cristianismo pode-se dizer até que ele é um pouco mais antigo do que o judaísmo rabínico, né? E que ele carrega várias dessas tradições que foram perdidas no judaísmo rabínico e que foram integradas, né? Ou um cristão preferiria dizer, elas foram consumadas, elas foram digamos, confirmadas e consumadas com a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e o início da igreja. Então, várias das esperanças de Israel, as esperanças do povo no Messias, né, foram consolidadas com a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e com a formação da igreja, né. Mas isso é um papo para outro vídeo, né? Depois eu vou estender um pouco mais sobre essa questão dos Targums, né?
e outros textos apocalípticos, né, que têm elementos que depois vão ser consolidados no cristianismo. Isso é um tema muito interessante, pessoal. Então, essa ideia de que o judeu tinha uma visão de Deus monolítica, muito forte, não, Deus é um e acabou. Não, você vê que os judeus, na época de Jesus, já percebiam multiplicidade de pessoas divinas nos textos do Velho Testamento, né? E que no cristianismo isso vai, obviamente, ganhar a sua completude, né? A sua clareza, né? Com a vinda do Espírito Santo e a compreensão da Santíssima Trindade. Mas isso é um papo para um outro vídeo, eu vou parar por aqui. A gente se vê de novo, então, na semana que vem, com outro assunto. Então, vejo vocês lá. Tchau, tchau.